Olá, muito boa noite a todas as famílias acrianas. Você que acompanhava agora há pouco o programa Roda Viva, fique conosco também com o Tribuna Livre. Segunda-feira, dia 20 de junho do ano de 2022. E o nosso entrevistado de honra hoje será o senador Eduardo Veloso, ele que também é apresentador, tem um programa aqui na TV Cultura que você acompanha conosco, é o programa De Olho na Saúde e também é médico oftalmologista. Então é o nosso convidado de honra do Tribuna Livre. O jornalista convidado é o Williandro Derzi e daqui a pouquinho nós voltaremos com uma entrevista aqui no Tribuna Livre. Muito bem, começamos agora o primeiro bloco do Tribuna Livre, recebendo o senador Eduardo Veloso aqui conosco e o jornalista convidado Williandro Derzi. Senador, seja bem-vindo ao Tribuna Livre, TV Cultura. Seja bem-vindo, jornalista convidado Williandro Derzi. Hoje nós participaremos aqui com essa bancada excepcional, como sempre, doutor Narciso Mendes e Osmir Lima, para fazer perguntas e, é claro, esclarecer as dúvidas que o povo quer saber. Aliás, eu começo já fazendo a primeira pergunta, me direcionando ao senhor senador. E o senhor assume esse mandato por 121 dias, no lugar do senador Márcio Bittar. São 4 meses, é claro, de muito trabalho que vem pela frente. E o senhor já chegou mostrando a que veio, trabalhando bastante, participando de comissões e deixou como prioridade nesse seu período no mandato, como prioridade a saúde pública. Aliás, saúde pública, que é um assunto delicado a todos os acrianos, é questão de debate, é questão de discórdia, e o povo acriano sempre buscando entender o porquê de a saúde no estado do Acre não conseguir realmente ser de primeiro mundo ou ter uma qualidade digna aos acrianos. O senhor citou, inclusive, que no município há muitas dificuldades, a saúde é precária, falta medicamentos, a questão dos médicos, que falta médico também nos municípios, mas não é muito diferente da capital, que deveria ser o espelho do nosso estado do Acre. A saúde é um caos no estado do Acre e o que fazer, então, para melhorar essa situação e tirar a saúde do estado do Acre, que está no nível abaixo, para que ele chegue a um patamar diferenciado. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite. Aqui é uma honra poder participar do programa aqui com o doutor Narciso, doutor Osmir e o nosso jornalista aqui, Williandro Derzi. A saúde é desafiadora, né? É de onde eu venho, sou médico de formação. E para nós entendermos um pouco do SUS, né? Que é o que regimenta a nossa saúde, o que eu percebo que mais falta é um pouco de referência e contra-referência, né? O município tem que cuidar da atenção básica. Quando vamos para o nível de estado, o estado de média e alta complexidade, e o governo federal ele dá aporte para esses dois trabalharem em conjunto, né? O que acontece, a meu ver, é que nós primeiros estamos em um município onde nós estamos dependentes, praticamente mais de 80%, que foi o fechamento desse ano, de repasse de verbas federais. Então, isso dificulta, às vezes, uma elasticidade no que se tange à gestão. Mas isso também não poderia deixar de falar que a saúde era para estar um caos. Talvez, se nós tivéssemos nos preparado melhor, não estaria no caos que está hoje, como você citou. Perfeito? Então, assim, nenhum país do mundo tem um programa de vacinação. Então, se você destroçar, assim, desmembrar a saúde, nós temos a preventiva e a de tratamento, né? Então, a preventiva é uma boa alimentação, são vacinas, são ações que o governo faz para evitar que você pegue a doença. Depois de adquirida a doença, você vai para o tratamento, né? Então, o município, que é a área preventiva e de primeiro atendimento, às vezes no interior, principalmente como você citou, tem dificuldade de se ter o profissional ali. E hoje o profissional da atenção básica são 4. E isso até
nós estamos tentando levar até mais um para a atenção básica. É uma bandeira que eu defendo lá no Senado. Nós temos que ter pediatra, clínico geral, cirurgião e ginecologista. E é difícil, hoje está escasso na área médica parte desses profissionais. Por quê que está escasso? Por um simples fato, eles foram muito desvalorizados. A classe da saúde teve uma grande desvalorização. Más condições de trabalho, mal remuneração. Então, a gente não consegue, não é nem que aqui no Brasil falte número de profissionais proporcionalmente à população para um bom atendimento. O que falta, às vezes, é uma melhor distribuição. E o atrativo disso passa a ser condição de trabalho e uma melhor renda desses profissionais. Então, talvez isso seja o que mais, nesse momento, esteja empatando. E aí depois entra mais a gestão. Há um problema no Brasil, que você há de concordar, de que há médicos, você acabou de dizer, há médicos suficientes. Mas há uma concentração desses médicos nas grandes capitais ou nas capitais litorâneas brasileiras. Eles não querem vir para o interior. E tem um segundo problema. Determinados municípios que foram elevados à categoria de município sem poder, não têm condições financeiras de remunerar melhor esses profissionais. Aí você cria um impasse danado. Com certeza. Não é? Cria um impasse danado. Como atrair determinados profissionais se nós não podemos pagar? Vamos imaginar aqui o município de Marechal Taumaturgo, lá na fronteira do Peru. É difícil você atrair um grupo de profissionais com as condições que é adversas do município, aí precisa ter muita abnegação, e que é também por a questão salarial, não é isso? Com certeza. Então, torna-se praticamente assim, ó. Aqui no estado do Acre, nós estamos perdendo profissional há mais ou menos 6 anos. Nós não conseguimos colocar profissionais para ficarem aqui. Por quê? Por causa disso que você falou. Então, assim, eu acho que tem que ser pensado, reestruturado uma política de interiorização desses profissionais da saúde. Foi votado no Senado agora, e eu votei a favor, de um piso de técnico, agente de endemias, que são os agentes comunitários de saúde, enfermeiro, auxiliar e... só não entrou o médico, tá? Então, agora eles passaram a ter o piso digno. Melhorou muito. A partir do momento que isso chegar no interior, agora tem um viés também nisso. De imediato é difícil se dobrar um salário, né? Isso vai dar um impacto, principalmente no serviço. Se o público já está preparado para isso, o serviço privado não está. Como é que nossos hospitais hoje, do dia para a noite, teoricamente vão dobrar o salário de um técnico, dobrar o salário de um auxiliar, de um enfermeiro? Então, assim, e isso passa a vigorar imediatamente. Então, está correndo um outro projeto pedindo ajuda ao governo federal, pelo menos nessa transição. Porque é bom valorizar o trabalhador, uma política que eu defendo sempre é a valorização do trabalhador. Tanto é que no Brasil aqui, o que é valorizado são os objetos. Um celular tem valor, um carro que você compra. Se nós formos ver isso a país desenvolvido, lá o valor é o seu trabalho. Às vezes você compra um copo no supermercado de água lá, vamos supor, aqueles copos de plástico, por 50 centavos de dólar. Vamos tomar os Estados Unidos, 50 centavos de dólar. Mas se você for num restaurante, em qualquer lugar, aquilo lá passa a ser 4, 5 dólares. Por quê? Porque o que tem valor ali é a pessoa que está levando. Você está tendo uma comodidade. E aqui nós estamos no sentido inverso disso. Então, a meu ver, nós temos que fazer uma política a longo prazo de valorização
das pessoas que recebem salários baixos. Uma pessoa que ganha um salário não pode ter o mesmo reajuste de uma pessoa que ganha 40 vezes mais, às vezes, 30 vezes mais. Eu acho que isso tem que ser uma parte transitória, uma política nacional de achatamento disso. Países desenvolvidos, de quem ganha mais para quem ganha menos, tem de 8 a 10 vezes. Aqui no Brasil é de 30 a 33 vezes mais. Eu falei 40, me equivoquei, é 30 vezes. Então, assim, não pode. Enquanto nós tivermos esse abismo, isso é um abismo, nós não vamos ter o dinheiro circulando. Quem ganha R$1.000 passa a ganhar 2, 3, 4, até 8, 9 mil, a pessoa não junta dinheiro. O que ela faz? Ela melhora a condição de moradia dela, passa às vezes a fazer um lazer, passa a contratar uma saúde terceirizada, no caso, que são os planos de saúde. Então, assim, eu acredito na política de valorização das pessoas. Só assim eu acho que nós podemos mudar esse cenário a longo prazo. Doutor Eduardo, o senhor foi picado pela mosca da política. Eu gosto. 4 anos atrás, por pouco, o senhor não saiu candidato a vice na chapa do nosso atual governador. Aí eu vou entrar fundo no seu ego. Qual foi a melhor das sensações que você sentiu quando recebeu o diploma de médico ou quando sentou-se na cadeira de senador da República? Boa pergunta. A melhor sensação que eu tive não foi nenhuma dessas duas. Foi quando eu passei no vestibular. Ali eu estava num momento da minha vida de um grande desafio. Muitos não acreditavam em mim. E eu fui lá e passei em 2 faculdades federais. Ali, talvez tenha sido o meu maior orgulho até hoje. O resto, a gente passa a ficar mais maduro, mais focado. Eu acredito, sim, que nós podemos mudar o Brasil. Eu acho que de 3 a 4 anos para cá, esse governo que entrou, o governo federal, do governo Bolsonaro, muitos não gostam. Eu não faria tudo o que ele faria, mas eu tenho pautas que eu sou a favor que ele defende. A pauta da família, a pauta da valorização das pessoas, a pauta da pátria. Então eu acho que ele resgatou em nós brasileiros um orgulho de sermos brasileiros. Nem tudo nós concordamos com o nosso par, com o nosso sócio, com nossa esposa, mas isso faz parte. O que tem que haver melhor é um entendimento, não uma melhor comunicação, que eu acho que é o que falta para o Brasil melhorar mais ainda. Então, eu sou uma pessoa que tem muita esperança em melhorar o nosso Acre e o nosso Brasil. Eu ainda tenho essa esperança. Mas, voltando à pergunta que você fez, os dois eu tive muito orgulho de receber o diploma, sim, de médico e agora de senador. É gratificante hoje eu poder, de alguma forma, ter acesso a uma política nacional, porque você passa a ser útil a partir do momento que você consegue transformar a vida de mais pessoas, né? Você, como médico, naquele momento, às vezes você transforma a vida de um, e a vida vai lhe dando oportunidade de poder transformar a vida de mais pessoas. É isso que eu busco, poder sempre estar buscando formas de melhorar mais e mais a vida das pessoas. Leandro, eu passo a palavra para você agora, para você fazer também a sua primeira pergunta ao senador. Claro. Primeiro que agradecer, né, o convite da direção aí da TV Rio Branco. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com Narciso Mendes, a qual aqui no estado do Acre nós temos assim
um grande exemplo, né, de trabalho, dedicação, investimento, que é o nosso Narciso Mendes. O Osmi é o símbolo da nossa participação do Acre na Constituinte, né? Isso nos dá orgulho também. E vê-los aqui é importante porque eu acho que nem todos os jovens, né? Eu falo jovem assim, mas tem a oportunidade de estar com pessoas... aí que ele conviveu com o Plácido de Castro. Ah, também? E é claro, e com o senador Eduardo Veloso, qual todos nós conhecemos aqui no Estado, tem um grande trabalho para o Estado, tanto o pai dele como ele como profissional, a esposa, né, todo esse trabalho. E você hoje à frente aí do Tribuna Livre, esse programa muito interessante, importante, e é claro, agradecer aqui. A primeira pergunta senador, hoje o Estado do Acre vive uma situação complicada que é a saúde. Anos anteriores também, em outras gestões também, a saúde era o foco e pregaram muito que nós teríamos uma saúde de primeiro mundo no Estado. E hoje a gente vive um grande problema, que depois de uma pandemia, depois de um Estado paralisado, onde as instituições, não só o governo, mas as instituições procuraram fechar a parte da economia diante de toda... O que causou essa doença. E hoje nós temos uma síndrome gripal, atingiu várias crianças e a saúde ficou marcada por conta dessa situação. Vimos aí UTIs serem desativadas, instalações recém-inauguradas com grandes problemas, médicos denunciando estruturas dentro de unidades de saúde. Para você hoje como senador, exercendo o mandato, como é que poderia ser trabalhado uma forma de ajudar o governo do Estado a superar tudo isso? Agora, essa pergunta o senador Eduardo Veloso vai responder daqui a pouquinho, após o nosso intervalo comercial. Não sai daí, é rapidinho. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre. O jornalista Williandro Derzi fez a pergunta, novamente, a questão da saúde pública no estado do Acre. E aí, doutor Eduardo Veloso, o que fazer? Perfeito. Boa pergunta, viu, Leandro? Isso me dá uma oportunidade de poder relatar aqui a forma que eu penso, né? De como poder resolver esse problema. Então, assim, eu como parlamentar, o que eu posso fazer é o que eu fiz. Essa semana que passou, eu fiquei toda aqui em Rio Branco e me coloquei à disposição da Secretaria de Saúde Municipal, da Secretaria de Saúde Estadual. Tive uma conversa com os sindicatos de técnicos, enfermeiros, com o sindicato dos médicos para poder fazer um levantamento, para nós podermos julgar, né, mais ou menos o que está acontecendo. E o que eu observei? Nós temos uma condição de trabalho um pouco precária, nós temos uma condição de expansão reduzida neste momento, porque isso tem um porquê. Eu escutei os médicos pediatras que são mais capacitados do que eu. O que eles me falaram? Olha, nós passamos 2 anos na pandemia, e a pandemia deixou as crianças tudo em casa. Então, essas síndromes que estão ocorrendo agora, elas caíram 80%, mais de 80%. Ou seja, quando você tem algo dentro do hospital que não está sendo usado, ele foi sendo ocupado e foi ficando inutilizado, ele foi sendo ocupado por o que estava precisando naquele momento. E aí a vida voltou ao normal, as crianças voltaram à escola, né? As crianças voltaram a brincar no parque, todo mundo ficou muito apreensivo durante esses 2 anos. Então, teve essa explosão. E o Estado, aí uns dizem que teve alerta, o Estado fala que não teve. Eu não estou aqui para julgar ninguém. O que eu estou aqui é me colocando à disposição da Secretaria para ver se de alguma forma nós podemos ajudar em algum convênio, em alguma
que dê alguma resposta imediata para a população. O que a população quer não é saber do que está acontecendo, não. A população quer uma resposta. E uma resposta imediata. Se eu fosse gestor nesse momento, eu faria um contrato público-privado e contrataria leitos em hospitais privados, porque nos hospitais privados não ocorreram essas mortes. Então, assim, eu daria essa resposta de imediato, faria uma compra. Eu percebi que existe, assim, uma dificuldade na compra de medicação. Por que que existe essa dificuldade? Porque a medicação, devido à guerra que está acontecendo, os insumos subiram muito, começaram a faltar. Não é só aqui no Acre, é no Brasil inteiro e, às vezes, no mundo inteiro. Dependendo do produto, está faltando no mundo inteiro. E isso elevou os preços. E aí eles reclamam, olha, antes eu comprava tal medicamento a 8 centavos, hoje ele é R$8. O que eu faço? Se eu comprar, o Ministério Público vai me enquadrar. Nesse momento, não tem que ter medo do Ministério Público, tem que comprar e depois lá na frente você se justificar. Porque tudo na vida, não é Narciso e Osmir que são mais experientes que a gente. Se você tem um porquê, uma razão, você não tem que ter medo. Então, assim, eu acredito que nesse primeiro momento eu não sou a favor da terceirização, eu sou a favor da complementação. O que é a complementação? Isso. O que o Estado não estiver dando conta, naquele momento eu tenho que comprar. O que a população não pode passar é aperreio. E o que aconteceu? Então, assim, nesse primeiro momento, se eu fosse gestor, eu complementaria com o serviço privado e me reestruturaria todo para que não ocorram mais mortes daqui para frente. Para trás eu não quero criticar, eu não quero, porque assim, é difícil estar num cargo também de gestor. Problemas vão ter e nós somos julgados, e nós temos que estar preparados para isso. O que não pode acontecer é uma persistência, um alerta, e nós não nos precavermos para que a vida seja preservada. Senador. Obrigado. E médico. E apresentador. E apresentador aqui, né? É isso mesmo. De olho na saúde, né? Exatamente. Nós acabamos de discutir um pouco sobre, indiretamente, sobre as dificuldades que os governos têm, quer municipal, quer estadual, para atender bem. Porque muitas vezes é uma questão financeira, sim. Tramita no Senado Federal um projeto de lei que altera o ICMS, aliás, já aprovado, acho, pela Câmara, que baixa para 17% o ICMS sobre combustível e outros, e energia e outros utensílios, que são de primeira necessidade. Com isso, evidentemente que os estados e municípios brasileiros perderão em torno de 50 bilhões, não é isso que estimam? 50 a 60. 50 a 60 bilhões. Eu pergunto o seguinte, que seria mais um problema mais grave para os municípios, notadamente os pobres. Sim. E nosso estados, caso, né? Nosso caso. O que o governo federal está pensando em fazer de complementação desse recurso que municípios e estados estão perdendo? Existe, sim, uma conversa, eu não tenho certeza se já está tramitando, tá? Uma complementação. Mas o que eu observei na conversa é que essa complementação não é eterna, ela é passageira. Eu defendo o que o senador Marcos Rogério defende. O que é? Nesse primeiro momento, nós precisamos dar uma resposta à população. E qual é essa resposta? É alguma medida que cause energia e abaixar o preço diretamente. E o que nós, governo, acreditamos? Nós acreditamos que, com a diminuição de preço, o poder de compra da população vai ficar maior. Ele comprando mais a médio e longo prazo, que é o tempo que essa pauta da ajuda do governo vai ocorrer, a compensação de arrecadação vai ser aumentada porque as pessoas vão poder comprar mais, o dinheiro vai girar mais. Então, a longo prazo, é uma conta que já existe há muito tempo. Se eu for aumentando o imposto, se eu for perdendo a arrecadação e for aumentando o imposto, vai chegar uma hora que eu vou perder a arrecadação mesmo aumentando. Então, nós acreditamos que nós já passamos desse limite. Então, nós acreditamos que nós estamos reestruturando o nosso imposto.
E com isso nós vamos ganhar lá na frente. A saúde em todos os países do mundo é muito cara. Certo. Claro. Você sabe que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tentou fazer algo Semelhante ao SUS. semelhante ao SUS. O Obamacare. E acabou não conseguindo. É possível melhorar a nossa saúde pública, levando-se em consideração que o orçamento federal, nosso, mais da metade dele já está comprometido com a previdência social e com o pagamento do juro da nossa dívida externa. Eu só queria lembrar, antes de você responder, doutor Veloso, que o SUS foi aprovado pela nossa Constituinte, tá, Narciso? Eu lhe convencendo a você votar no SUS. E eu lhe convencendo. Pois não. Então, é desafiador, né? Porque imagine você pegar uma empresa que mais da metade do dinheiro está comprometido. Isso. Não é verdade? É assim mesmo. É. Então, assim, é desafiador. O que nós precisamos fazer para isso? Um dia nós temos que pagar essa dívida, certo? E para isso, nós temos que gerar atrativos para que outros países invistam aqui no Brasil. E para isso ocorrer, nós temos que ter uma política de, como é que fala? De incentivo fiscal. Tem que ser pensado alguma coisa para que a nossa arrecadação melhore. Né? A nossa. Primeiro nós teríamos que melhorar, eu acho. A qualidade da nossa mão de obra também, né? Porque assim, me desculpe, né? Mas a gente tem muita gente formada que não sabe formular uma frase correta. Nós estamos passando por um período de... E no seu caso, clinicar, não sabe clinicar. Então assim, tem gente formada, então a nossa qualidade que está em jogo. Né? Às vezes nós temos os parâmetros para fazer, mas a nossa qualidade não está... Ela está muito aquém do esperado, né? Do que nós merecemos. Principalmente aqui nas nossas regiões mais pobres. Se nós formos aqui para o sul e sudeste, nós já sentimos a diferença. A qualidade da nossa educação, das pessoas, eu acho que desvirtuou muito nesse tempo. Então, eu acho que o caminho, sim, é investir na educação, uma reestruturação da forma, porque nós gastamos mais em educação do que os países da Europa. Então, talvez seja o modelo que não está certo. Porque se nós gastamos mais, o dinheiro teoricamente dá, porque lá dá. Então, eu acho que a gente tem que mudar o modelo. E isso não é tão simples, né, de ser mudado, até mesmo por nós parlamentares, porque tem muita divergência, né? O parlamento é um local de muita divergência. E o nosso padrão de ciência e tecnologia? É muito ruim ainda, né? Então, se você não sabe, estamos querendo abrir um parque tecnológico aqui na capital de Rio Branco. Já existe um traçado, né, em forma de T para que a gente possa... Eu acho isso bem legal, eu sou totalmente a favor da tecnologia. E às vezes nós, gestores mesmo, tomamos atitudes que lá na frente nós vamos perceber o erro. Vou dar um exemplo. Se nós colocarmos o dinheiro para a construção de casas, se você levantar o mapa de qualquer cidade, tem vários buracos ali que já tem asfalto, já tem energia elétrica, já tem tudo. Não, mas aí entra... vamos fazer um bairro novo. Você tem que construir tudo de novo. Por que não fazer pulverizado? Então, eu acho que são diretrizes que nós temos que ter para economizar e ganharmos lá na frente. Mas o político, eu fiz aquele bairro. Talvez nós, políticos, tenhamos que diminuir nosso ego e dar mais resposta. Porque se isso já vem há vários anos, não está dando certo. Então, é nós que temos que mudar, né? Nós temos que assumir isso e tentarmos buscar um caminho mais fácil. E, às vezes, o caminho mais fácil
Nós estamos tão acostumados com o outro tipo. Esse da casa, quantos buracos nós temos aqui na Avenida Ceará? E aí a gente vai construir uma nova rua, uma nova avenida para atração de indústria, um parque de indústria, nós podemos pulverizar aqui no nosso. Então eu acho que a política está mudando, o mundo está mais globalizado, estamos tendo mais acesso à informação e isso vai nos ajudar muito. Eu tenho esperança de que, sim, o mundo em si ele vai melhorar e a pandemia nos fez pensar e refletir muito em questão da qualidade de vida, né? O dinheiro não é tudo. Se a pessoa tiver uma família, um lar, ela tiver uma renda e uma segurança de renda, que é o que os países desenvolvidos têm, você não precisa juntar dinheiro, você tem uma segurança, sabe que vai ter um emprego. Porque quem segura muito dinheiro é ruim para a economia. Vocês sabem disso. Eu pergunto O bom é rapidamente gastar, para né? você. Perfeito, A terminei. medicina é um sacerdócio? Acaba sendo, né? Assim, eu acho que tudo na vida é isso. Nós temos que fazer com amor e prazer. E a partir do momento que você se dispõe a fazer algo, faça com amor e prazer. Eu fiz essa pergunta, só um minutinho, meu apresentador. Eu fiz essa pergunta porque no passado nós tivemos, lá em Cruzeiro do Sul, só tinha um médico, Dr. Manuel Braga Montenegro, que eu cito sempre com muito orgulho esse nome, da medicina criana. Ele era sozinho. Não tinha esse negócio de plantão, não tinha nada. Ele ia nas casas. E algumas vezes fazia filas à noite e à madrugada de pessoas na casa. Ele ia chegando, aí quem está na vez? Esse aqui aí levava para a casa dele. Quem está na vez? Era um sacerdote. Ele honrava e dignificava a sua profissão. Nós temos muitos exemplos, né, aqui no Brasil de pessoas que, até dos acrianos que se destacaram nacionalmente, aí, que contribuíram, né, para a nossa medicina. Se a gente parar para acompanhar a tecnologia, como o Narciso falou, hoje nossas crianças, nós não conseguimos acompanhar a mudança que tem. A cada 2 anos, 3 anos, quem diria, Osmi, se eu falasse para você que há 20 anos atrás nós estaríamos com um microfone sem fio, saindo ao vivo numa TV, né? Eu pegaria um pedacinho de um equipamento, que hoje é o celular, e falaria olhando para a pessoa, uma TV. Na época quem tinha TV, quem teve a oportunidade de conhecer uma TV de, como é que chama aquelas que tinha que esquentar? Válvula. De válvula, eu vi aquelas válvulas funcionando, sair esquentando, tipo uma chama, assim. Aí ela começa, aquilo lá não existe mais. Isso é do tempo do Narciso. Do tempo do Narciso, né? Juliano, fica à vontade. Senador, eu traria o assunto, eu acho que todos os acrianos, e a gente sente uma necessidade de saber que rumo o Estado do Acre tem que tomar ou precisa tomar. Hoje nós temos aí diversos jovens hoje, e aí eu vou lá atrás, quando você falou da qualificação profissional hoje, porque nós podemos até questionar o modelo que foi feito no governo federal de financiar universidades. Naquele momento existia vamos dizer assim, um trabalho para que universidades privadas crescessem e abrangesse esse recurso que o governo federal estava disponibilizando. E nós temos esse quadro, que muito questionável. Estamos ali disputando a última colocação com o Peru, na América Latina, com relação ao nosso ensino. Isso mostra que não deu certo, né? Isso eu falo do FIES, do próprio FIES, né? Que fez com que vários jovens ingressassem no ensino superior. Mas com que qualidade? Com que qualidade que foi colocado esse ensino? E aí a gente traz um pouco para a questão do Estado do Acre, que é o trabalho em si, né? A geração de emprego e renda que tanto foi nos prometidos, não só por este atual governo, mas pelos governos passados. E que hoje nós estamos chegando num ponto na qual os jovens estão indo embora do Estado, pessoas estão indo embora à busca de novas oportunidades. Então, o que fazer no Estado do Acre
para que a gente possa, politicamente, porque quem define tudo hoje é a política. Então, politicamente, como é que nós podemos hoje, os políticos do Acre, podem estar encontrando esse caminho, que é a geração de emprego, já que nós não temos aqui grandes indústrias, grandes empresas, e não temos atrativos. Porque se nós formos falar de energia, nós temos uma péssima energia, né? Se nós formos falar de relações do Estado em si para trazer essas empresas, essas indústrias, também não temos. A nossa agricultura vai melhorando aqui e acolá, mas muito pouco. O que fazer hoje, a classe política, o que fazer para que o nosso Estado hoje tenha essa perspectiva de uma geração de emprego e oportunidade para as pessoas, é claro, que moram aqui no interior. Agora, essa pergunta o senador vai responder logo após o intervalo comercial. Rapidinho, não saia daí. Muito bem, nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre na edição desta segunda-feira, dia 20 de junho do ano de 2022, recebendo aqui o senador convidado hoje do Tribuna Livre, Eduardo Veloso. Eduardo, o jornalista Leandro fez uma pergunta que abrange vários temas: educação, saúde, geração de emprego e renda. A resposta é toda sua. Perfeito. Vamos começar pela educação, Leandro. Você me falou que abriram várias faculdades, o governo tentou de alguma forma suprir isso. E hoje, um dos problemas maiores que eu vejo nisso, apesar que foi feito até no governo passado, é uma perspectiva de emprego, de necessidade de emprego. Como você mesmo falou, foi aberto várias faculdades de direito. Hoje nós temos muitos advogados. E será que nós necessitaríamos de tantos advogados? Faltam prendê-los. Entendeu? Faltam Hoje, o que adianta o cara, às vezes, ter um diploma, passou na OAB, eu sou advogado. E ele ganha menos do que um técnico em informática, que está em falta. Ganha menos do que, às vezes, um mestre de obra, que tem que ser valorizado. Mas faltam esses profissionais. Eu acho que a medida, ela não foi calculada, corretamente calculada. Porque, assim, se é por número de habitantes que nós necessitamos de um médico, se é por número de habitantes que... Hoje tem esse cálculo. Então, eu acho que é só uma readequação do nosso modelo educacional. Esse seria a saída que eu vejo para que a gente possa, a médio e longo prazo, deixar as pessoas mais bem qualificadas e mais bem pagas, remuneradas, né? Quando se trata de saúde, é o que discutimos muito aqui, o SUS é uma incógnita, né? Só tem no Brasil. Nos Estados Unidos funciona lá, é particular, né? Lá toda empresa ela tem que pagar para o seu funcionário um seguro-saúde. Tem um plano de saúde. Tem um plano de saúde. É obrigatório. O funcionário contribui também, né? Contribui, mas é menos, né? A empresa tem que arcar com isso. É certo ou é errado? Nós não temos que saber o que é certo ou errado. Nós temos que saber o que está dando resultado e o que não está dando resultado. O SUS é muito bom. Eu sou a favor do SUS. Tá? Eu acredito que ele ampara realmente aqueles que mais necessitam de ajuda naquele momento. Claro. Né? Mas por que não? E já é uma política que vem se desenvolvendo, né? Às vezes uma compensação dos próprios planos de saúde, Se a gente parar para pensar, o plano de saúde só existe porque o SUS está falho, né? Porque se fosse perfeito, não teria plano de saúde, todo mundo iria no SUS. Né? Então, um vive aonde o outro não conseguiu alcançar. Então, se ele nunca for alcançar e a gente sempre ter plano de saúde, nós temos que mudar a forma. E, inclusive, nessa área que você falou, ensinar produtividade. Como que se produz mais em menor tempo.
Com certeza. Eu sou muito do mérito, aí você entrou. Eu sou da meritocracia, porque no serviço público nós temos uma equiparação, né? Mas às vezes a gente tem uma pessoa que produz mais ou não, então nós temos também que pensar nesses gatilhos para recompensar aquele que se esforça mais. Eu acredito que a valorização das pessoas é que nós vamos ter resultados lá na frente. O médico que assim procede, ele confunde ética com estética? Ética com estética Então, vamos boa. lá. A valorização pode ser um primeiro atrativo, mas ela não pode passar por cima da sua ética, né? Ela pode ser um atrativo de abertura de um trabalho, né? Às vezes, eu não trabalho, vamos supor, num município aqui do lado, mas o prefeito, o município está prestando e está sendo um atrativo o salário naquele momento. Então, se você for lá, se dedique. O importante não é o tempo gasto, né, de uma consulta. O importante é você atender bem, aquele paciente ficar satisfeito e você ser resolutivo, ser assertivo. Então, são 3 coisas que geram um resultado lá na frente para aquele profissional. Certo? É igual uma empresa, né? Uma empresa, ela trabalha com metas, com tudo. Se você tem esse padrão, essa meta de tratar bem o seu paciente, você vai ter retorno nisso. E a pessoa, tá, que trabalha por dinheiro, ela nunca vai ser rica. Ela nunca vai ser. O dinheiro, ele vem à medida... Assim, ó, o dinheiro, a partir do momento que você vai... Quantas frentes de trabalho eu já abri, pensando que não ia me gerar nada, me gera dinheiro lá na frente. Não coloque o dinheiro no primeiro ponto. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que passar fome. Mas a partir do momento, às vezes, que você se dedica por uma causa, a recompensa ela vem de alguma forma. Bem maior. Principalmente na área médica. Sei que ele vai fazer uma pergunta, mas eu queria ver se haveria tempo para fazer uma pergunta política, tá? Eu quero fazer uma provocação política aqui. William. Senador, é bom ouvir isso porque a gente sabe que ainda há uma esperança, né? Profissionais capacitados, né? O senhor aí que tem uma brilhante trajetória. Mas, com relação à geração de emprego, eu acho que a gente poderia somar isso, Osmi, já junto com a parte política também. Nós estamos perto aí de um processo eleitoral, já estão na pré-campanha, né? Eu acho que o senador faz parte aí do União Brasil, poderia nos colocar como é que o seu partido, né, você pessoalmente, como é que você está vendo a conjuntura política do nosso estado, né? Vocês do União Brasil vão seguir aí na reeleição do governador Gladys Cameli? Vocês têm uma alternativa? Lança candidato ao Senado? Você é candidato a deputado federal? Nos bastidores se ouve muito isso, as pessoas aqui no estado, nosso estado é muito pequeno. Então, se o senhor comentasse um pouco dessa situação política, né? Tem conversas com o MDB também, da deputada Mara Rocha, como é que está essas conversas partidárias? Aí, doutor Osmi, se o senhor tiver um gancho sobre a política, a oportunidade de agora, o nosso tempo está curto. O Décio, ele já Abrangeu me colocou, bem, abrangeu bem, porque eu ia perguntar Eu também. efetivamente... Sacrificou minha pergunta. A minha também. Eu ia perguntar se você realmente é candidato a deputado federal. Então, está como senador e seria candidato. Você já colocou. Eu fui chamado pelo partido, né? Eu vou fazer um pequeno... O nosso partido hoje, a bandeira dele é que ele prega a diminuição de impostos, é o que eu vejo para o Brasil melhorar, a gente ter um equilíbrio nisso e facilitar. Às vezes não é nem a facilidade de acesso ao serviço, né? Mas falando da política local, hoje nós não iremos caminhar com o governador Gladys se ele não quiser. Se nós estamos abertos à composição, nós escutamos sim o MDB, escutamos Podemos, escutamos PSDB, cada um. Hoje o União Brasil, por ter uma chapa bem competitiva, é igual uma noiva que é muito assediada, né? Na política existe isso, como o MDB é. Eu tenho certeza que o MDB também foi assediado pelo governador.
Não é verdade? Você não tem como negar isso para mim também, né? Então, assim, nós viemos de uma união. E eu ainda sonhava em ver essa união nessa eleição agora. E o que eu puder para fazer, para que nós continuamos junto, para que se possa continuar todo mundo junto, nem que seja, às vezes, ter que recuar, eu acho que isso é grandeza. Então, assim, o União Brasil está aberto à união, o próprio nome está falando. O que o União puder fazer para juntar todo mundo novamente, nós estamos abertos aí. Para finalizar, senador, o nosso tempo está estourado. O senhor é pré-candidato a deputado federal? Sou pré-candidato a deputado federal. Perfeito. Fui chamado pelo partido e não pude negar, viu, Macão? Leandro, suas considerações finais, meu amigo. Eu queria agradecer o convite, né, da TV Rio Branco, em nome do nosso diretor Márcio Nunes, né, do Osmi, do Narciso, e dizer que foi uma satisfação, muito bom aqui a entrevista, e ouvir o senador, né, o nosso doutor Eduardo Veloso. É importante, a população precisa saber o que os nossos quadros representantes lá no Congresso Nacional estão dispostos a fazer pelo nosso Estado. Obrigado. Doutor Narciso Mendes. Doutor Eduardo Veloso, eu vou aproveitar a sua vinda aqui na TV Rio Branco, e eu estou com tessol aqui no meu olho. Tá vendo onde vem? Está querendo fazer um atendimento médico aqui Ao vivo? Ao vivo. Quem sabe que ele não faz e diz, Narciso, não custou nada, hein? Não, eu sou o tesoureiro dele. Você é o tesoureiro dele? Ah, sim. Viu? Prazer, doutor Eduardo. Você sabe da amizade que eu tenho pelo seu pai, que meus filhos têm por você, e um prazer muito grande nós tratarmos de um assunto do qual você é um expert. Doutor Osmi Lima. Agradecer a presença do nosso senador e dizer o seguinte: eu fico muito satisfeito como acriano quando eu vejo jovens preparados entrar na política, participar da política. Você, em tese, não teria nenhuma necessidade. Você tem uma vida privada bem-sucedida por sua capacidade na medicina. Mas à medida que você entra na política, isso é altamente positivo, porque a população precisa entender que não adianta dizer eu não gosto de política, porque tudo passa pela política. Daí a necessidade que ela tem, e eu repito sempre, que não vote por quem compra votos. Não vote por pessoas despreparadas. Vote nos melhores quadros que você vai encontrar bons políticos entre inúmeros candidatos que estão se apresentando. E você é um deles. Perfeito. Senador, Obrigado. Sua consideração final a todo o nosso público. Quero agradecer a oportunidade, né, de mostrar um pouquinho daquele meu pensamento aos nossos telespectadores aqui do Acre. Dizer que é um orgulho poder participar aqui de um programa com você, Narciso, do qual eu tenho uma grande admiração. Gosto de conversar com você. Toda vez que eu converso com você, eu aprendo muito. É um prazer vir aqui e nós discutirmos muito. Apesar que em alguns momentos nós temos divergência, mas isso faz parte da democracia. Assim como você, Osmir, que é uma pessoa pacificadora, está no governo, né? Faz de tudo para que exista, sim, o que eu falei, a união. Você participa disso. Eu aprendo com vocês. E o Iliandro aqui é um amigo que... Dizem que a gente não tem muito amigo na política, né? Mas a gente está se tornando um amigo, um companheiro aqui. E se eu puder, Iliandro, a gente vai caminhar muito tempo junto. Obrigado pelas perguntas, pela oportunidade de responder ao nosso público aqui esses desafios que você fez nas suas perguntas. Boa noite e a você, Macambeiro. Obrigado pela ótima condução. Obrigado.
A você, telespectador, que está curioso, cadê o Cabral, né, pessoal? O Cabral, infelizmente, não pôde participar desta edição do programa por questões pessoais, mas na próxima segunda estará conosco aqui o nosso grande cartunista Cabral, tá bom? Muito obrigado a você, telespectador. Fique com a programação da TV Cultura, um show agora de espetáculo de cultura. Você acompanha após o Tribuna Livre, show musical de muita qualidade, viu? Aliás, se você quer acompanhar o melhor da programação local, muito obrigado à TV Cultura pelo espaço aberto para que possamos fazer mais da programação local do estado do Acre aqui na TV Cultura. Boa noite e Deus abençoe a todas as famílias acrianas e até a próxima segunda, se Deus quiser.